Doutor Rodrigo Lacórdia. Boa noite, meu caro amigo Francisco Sanini. É um prazer ter você aqui, né, nessa live da DIPESP. Uma live com um tema muito interessante, né? Você que tem que escreveu recentemente um livro sobre o tema, né? É um livro em Inclusive, já colaboração vou com a até, se me permite, doutor Lacórdia, fazer o com nosso certeza. bom e velho jabá, né? Então, Já não, fica esse aí, livro mesmo aí, de colaboração premiada. Excelente obra, por sinal. publicado pela editora Mizuno, um livro que a gente aborda aí não só um conteúdo teórico, mas um conteúdo também prático, extremamente qualificado e construído com base em toda a nossa experiência prática aqui ao longo de mais de 12 anos como delegado de polícia, mas evidente, mais recentemente, a gente fazendo efetivo uso deste importante meio de obtenção de prova que é a colaboração premiada. Eu gostaria de apresentar para os nossos participantes, aí, nossos seguidores aí, apresentar. Eu sou o Rodrigo Lacórdia, sou diretor de PESP, né? Ocupo ultimamente o cargo na tesouraria. Sou delegado de polícia, né? Entramos juntos na carreira no concurso de 2008. Ingressamos na mesma turma da DIPESP, na mesma turma da CADEPOL, a turma C. E seguimos a mesma trajetória de início, né, Francisco? Seguimos lá nos rincões do 100º DP, onde nós iniciamos nossa carreira policial. Depois você seguiu para Guaratinguetá, que é sua cidade, né, natal, que é sua cidade onde você nasceu. E a gente acompanhou de perto. Eu sou testemunha de todo o seu crescimento profissional, sua evolução na carreira, principalmente na carreira acadêmica, né? Hoje você é um dos expoentes na doutrina de polícia judiciária, tem inúmeras obras, né? Essa que você mostrou agora é tão importante quanto as outras que você tem feito durante o tempo. Eu sou suspeito para falar, né? Somos amigos aí desde a época de Acadepol, então não tem pessoa melhor que fale, né, sobre o tema como você, né? Então, eu gostaria de fazer essa apresentação sua aí. Tenho certeza que será uma live muito interessante, né, com esse tema que é um tema não tão novo, né, mas ele está bem recorrente nos últimos anos, né? E vamos começar, né, o tema. Nosso tema é a legitimidade para o acordo de colaboração premiada. Eu vou começar, Sanini, numa pergunta logo de cara. Qual é o conceito de colaboração premiada e qual a sua natureza jurídica? Eu acho que muitas pessoas ainda se confundem, né, com esse instituto de processo penal, e eu gostaria que você falasse um pouco, né, se quiser falar também um pouco da trajetória, tá? Da sua trajetória, fica à vontade, você hoje é o mestre aí, é o nosso especialista. Bom, doutor Lacórdia, já peço desde já licença para chamá-lo carinhosamente apenas de Lacórdia, Ótimo, né? Até pela nossa amizade, como você falou bem, uma amizade que não é construída de ontem, né? Não. Já estamos juntos há mais de 12 anos, passamos por diversas fases das nossas vidas, né? Desde o início, ainda na Cadepol, e quem sabe em outro momento a gente pode até num contexto mais descontraído, falar um pouquinho sobre a nossa vida, né? a nossa preparação para concurso, falar um pouquinho sobre o nosso tempo de academia, que para mim foi absolutamente especial. Fiz amigos valiosos, nós ficamos quase um ano na academia de polícia, se não me engano, acho que foi o curso de formação mais longo da história da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Se não foi o mais longo, certamente está entre os mais
longos, e isso, além de viabilizar uma preparação muito distinta por parte de toda a turma do DP1 de 2008, né, que é o nosso concurso, isso ainda viabilizou que a gente pudesse construir laços extremamente significativos, né? E são esses laços que nos unem hoje ainda em busca do fortalecimento institucional das polícias judiciárias, em busca do fortalecimento da própria carreira de delegado de polícia, né? Me lembro como se fosse ontem, a gente saindo da academia, indo juntos ao 100º distrito policial, extremo sul de São Paulo, que sem dúvida nenhuma foi uma grande escola para nós dois, né, Lacorte? Aprendemos muito lá. O plantão policial, ele é muito importante para a formação do delegado de polícia, porque é o que eu digo, é a clínica geral, né? Lá a gente faz uma clínica geral e depois a gente vai afunilando aí para outras áreas, departamentos específicos, né, com focos específicos de investigação ou para outros departamentos mais ligados à gestão. E, Lacórdia, para mim é um privilégio, um prazer estar aqui com vocês hoje pela ADPESP, não só pela condição de diretor da ADPESP, mas também por ser um apaixonado pela carreira, um aficionado pelas atividades de polícia judiciária. Qualquer situação em que eu me sinto à vontade de poder falar um pouquinho sobre o dia a dia do delegado de polícia, sobre as atividades, as técnicas de investigação, notadamente, são temas que me encantam tanto e que eu preciso, por vezes, me conter, e o nosso São Paulo joga hoje, né, Lacorte? Então a gente precisa se ater exatamente no tempo que a gente programou aqui, até para não ficar muito maçante aí para aqueles que nos acompanham. Mas eu não poderia deixar também aqui um abraço ao nosso presidente, Gustavo Mesquita, querido amigo também, que inclusive hoje está aí nos representando toda a carreira e toda a Polícia Civil na capital do país, está em Brasília, defendendo os interesses das polícias judiciárias e brigando pelo fortalecimento e pela qualificação da atividade investigativa criminal, que é tão importante. Bom, foi um dia bem importante, você falou do Gustavo, foi um dia até importante aí, marcante, que ele encontrou o ministro da Justiça, né, para discutir pautas importantes aí para nossa carreira, tá? Foi um dia bastante marcante aí na ida dele a Brasília hoje. Certamente, espero que muito em breve tenhamos boas notícias, não só para a carreira, mas para toda a sociedade, né, Lacorda? Porque, como eu sempre digo, a partir do momento em que a Polícia Civil, a Polícia Federal se fortalecem, quem se fortalece, quem ganha é a sociedade, sem dúvida nenhuma, porque nós somos o meio para alcançar o fim, que é a sociedade, que é o cidadão brasileiro. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre colaboração premiada. Agradeço uma vez mais o convite, a chance de poder falar não só para os delegados de polícia, mas para todo o Brasil. Afinal de contas, as redes sociais nos permitem, né, esta acessibilidade. Primeiramente, para que a gente possa falar do Instituto, é interessante que a gente compreenda que a colaboração premiada ela é um meio de obtenção de prova. Para quem é completamente leigo, a ideia é que, através da colaboração premiada, uma pessoa investigada, né, confesse primeiramente a sua culpa, portanto, pressupõe-se que ela admita a sua responsabilidade dentro de uma organização criminosa, e ao admitir esta responsabilidade, ela passa a colaborar com a justiça, com os órgãos de persecução penal, em troca de determinado benefício, de determinado prêmio legal. É, ao mesmo tempo, um meio de obtenção de prova, uma técnica de investigação,
Mas a colaboração premiada, Lacórdia, também se caracteriza como uma estratégia de defesa. Não por acaso, com o advento do pacote anticrime, foi consolidado um rótulo aí, conceitual para a colaboração premiada, que é exatamente um rótulo conferido inicialmente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, destacando que a colaboração ela é um negócio jurídico processual. E se é um negócio jurídico, perceba, é evidente que a colaboração ela interessa para as duas partes que o integram. E aí, em um lado, nós temos o investigado, pretenso colaborador, devidamente assessorado pelo seu advogado. É interessante que a lei ela traz o advogado a todo momento para a colaboração. Não se admite qualquer ato de colaboração sem a assessoria jurídica. E do outro lado, nós temos os celebrantes representando o Estado na figura do Ministério Público, dos promotores e procuradores da República e do delegado de polícia como representantes ali das polícias judiciárias, vale dizer, Polícia Civil e Polícia Federal. Sanini, quais são os benefícios que podem ser acessados pelo colaborador, né, com a pessoa que vai fazer a colaboração premiada? Que prêmios, né, ele teria nessa colaboração? Lacórdia, é interessante a gente destacar que, na linha exatamente que a gente vinha desenvolvendo, né, se é um negócio jurídico, ele acaba engajando as duas partes que entabulam aquele pacto, aquele contrato. A gente, no nosso livro mesmo, destaca que o termo mais adequado seria um contrato de colaboração premiada. A gente inicia com as fases de tratativas, onde se estabelece um pré-acordo, um pré-acordo marcado pela boa-fé, marcado pela lealdade, pelo dever e compromisso do colaborador de dizer a verdade, pelo compromisso também dos celebrantes, né, dos representantes do Estado, de agirem de forma leal, de não darem vazão aos fatos ou à existência do próprio acordo. Aliás, uma das características da colaboração é a sigilosidade. Então, as duas partes ficam engajadas neste contrato. Então, nós temos ônus e bônus para as duas partes. Por isso, é uma premissa básica da colaboração. Primeiro, que ela tenha aptidão para alcançar determinados resultados, e aí a própria lei que melhor regulamenta o Instituto, que é a Lei 12.850 de 2013, mais conhecida como a Lei de Organizações Criminosas. A lei ela indica alguns dos resultados que podem ser alcançados por meio da colaboração, vale dizer, a indicação das infrações penais praticadas pela organização criminosa, a indicação da estrutura da organização criminosa, a hierarquia eventualmente existente na organização criminosa. A lei indica também a possibilidade do colaborador contribuir para a prevenção de infrações penais, na identificação dos ativos do crime, ou seja, tudo aquilo que foi adquirido, todo aquele patrimônio que foi construído a partir da prática de infrações penais. Se o colaborador ele contribuir para algum desses resultados, ele já passa a ter direito, né? Já pode vislumbrar a obtenção de determinados benefícios, de determinados prêmios legais. E aí, a lei de organização criminosa, assim como outras leis que também já dispunham, ainda que de forma mais singela, sobre a colaboração, a lei ela elenca os prêmios que podem ser obtidos pelo colaborador, né, que servem, a gente costuma dizer, de isca, né? É um prêmio que vai servir de estímulo para uma colaboração. Ninguém vai colaborar de maneira gratuita, sem vislumbrar no horizonte um melhor cenário jurídico. E quais são esses prêmios, Lacórdia? A gente pode citar alguns aqui.
Na Lei de Organização Criminosa, no seu artigo 4º, nós temos aí a possibilidade do perdão judicial, que é um prêmio extremamente relevante, afinal de contas, é uma causa extintiva da punibilidade. Nós temos ainda a possibilidade de redução da pena em até 2/3, outro prêmio muito emblemático. Podemos destacar também a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Então vejam que com esses 3 prêmios nós já temos um cenário jurídico extremamente interessante para o colaborador, notadamente nas situações em que ele tem aí um conjunto probatório que lhe é extremamente desfavorável. Aliás, a ideia, né, da colaboração é exatamente fazer com que a investigação produza um conjunto probatório que seja desfavorável ao investigado, porque é exatamente este conjunto probatório que vai dar ensejo a uma eventual colaboração. Se o colaborador, devidamente assessorado, verificar que o conjunto probatório ele não é relevante, que as provas contra eles não são significativas, ele não tem razão jurídica para colaborar, tá? Além disso, a lei também indica outros prêmios na hipótese da colaboração tardia. O que é colaboração tardia, Lacordia? É aquela que é formalizada a partir do momento em que o colaborador já foi condenado. Então, na colaboração tardia, já existe uma sentença condenatória com trânsito em julgado, o colaborador ele já está cumprindo pena, e justamente pela sua colaboração ter sido tardia, ter demorado um pouco, que compromete sem dúvida nenhuma a efetividade da justiça, os prêmios são um pouco menores. Quais são eles? A lei admite a possibilidade de redução da pena pela metade e a lei também admite a possibilidade de progressão de regime. Se ele está no regime fechado, ele pode progredir para o regime semiaberto, por exemplo, através de um acordo de colaboração. E para fechar, a gente ainda tem o que eu chamo de super prêmio, que é o acordo de imunidade, em que, peço perdão, em que, preenchidos os requisitos legais, o colaborador nem sequer será processado, a investigação contra ele será arquivada. Mas, para ter acesso a esse super prêmio, Lacordia, é preciso que se observe requisitos distintos, como, por exemplo, o colaborador ele tem o dever de apresentar um fato novo, um fato que ainda não era do conhecimento do Estado. E, além disso, ele tem que ser o primeiro a colaborar e não pode ser o líder da organização criminosa. Chegou uma pergunta dos nossos seguidores da live, do Fábio Rui Barbosa. Ele perguntou se o perdão judicial ele pode ser negociado pelo delegado. Obrigado pela pergunta, Fábio. Sem dúvida nenhuma, Lacordia. Nós entendemos que apenas o super prêmio, que é o acordo de imunidade, em que o Ministério Público deixa de oferecer ação penal, somente este prêmio não poderia ser barganhado diretamente e tão somente pelo delegado de polícia. Por quê? Porque esse prêmio, de fato, ele compromete a titularidade da ação penal, que não é pertencente aos delegados de polícia. Mas, fora disso, os outros prêmios podem sim, todos eles, serem barganhados pelo delegado de polícia, lembrando sempre que o acordo, para ser efetivo, ele vai depender, num primeiro momento, de uma homologação judicial. As provas, os elementos trazidos pelo colaborador só poderão ser utilizados após a efetiva homologação, que é aquela feita pelo juiz. E, a partir do momento que o juiz homologa, ele assume um compromisso em nome do Estado. Se o colaborador cumprir a sua parte no acordo, no contrato de colaboração, o juiz deve conferir a ele os prêmios
fixados no pacto. Ele deve, lá no momento da sentença, conceder o que se chama de sanção premial, que nada mais é do que o prêmio pactuado durante as negociações. Já que nós estamos falando em legitimidade, que é o tema da nossa live, quem tem legitimidade para realizar o acordo? Lacórdia, a lei expressamente indica duas autoridades. Num primeiro momento, a lei coloca o Ministério Público como um dos representantes do Estado nos acordos de colaboração, e a lei também indica o delegado da polícia, o delegado de polícia, delegado civil, o delegado federal, cada um dentro do seu campo de atribuição, das suas atribuições investigativas. Pois bem, a partir do momento em que a gente analisa friamente a lei, não resta dúvida. O delegado de polícia tem legitimidade concorrente e, o que é mais adequado, em conjunto com o Ministério Público, para entabular acordos de colaboração premiada. Ocorre que parcela da doutrina, bem como, e aí notadamente, de membros do Ministério Público, se insurgiram e se insurge ainda hoje contra esta legitimidade conferida pela lei, né? E vale lembrar que a lei é a expressão da vontade geral, e a lei expressamente conferiu ao delegado esta atribuição, esta prerrogativa, mas a Procuradoria-Geral da República, ela moveu uma ação direta de inconstitucionalidade contra os dispositivos legais que permitiam aí ao delegado realizar diretamente acordos de colaboração premiada. Basicamente, Lacórdia e todos que nos acompanham aqui, e estou vendo vários comentários, mas obviamente não consigo os ler, mas basicamente argumenta-se que o delegado de polícia não poderia realizar acordos de colaboração porque ele não é o titular da ação penal. A partir do momento que o delegado não é o titular da ação penal, eventual acordo formatado por ele feriria o princípio acusatório ou o sistema acusatório e atingiria a Constituição no ponto em que ela confere ao Ministério Público exatamente esta titularidade da ação penal. Dizendo de forma objetiva, o delegado não teria legitimidade para expor e levar até o juiz um contrato de colaboração premiada, submetê-lo à homologação sem a participação do Ministério Público. Infelizmente, para os defensores desta tese, não foi esse o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, Lacórdia, também não é esse, eu peço desculpa porque estou saindo de uma gripe. Então, às vezes, a voz me falta um pouco. Também não foi esse o entendimento que nós, eu e o professor Eduardo Cabete, meu coautor, sustentamos na nossa obra Colaboração Premiada como Técnica de Investigação. Por quê? Para ser bem objetivo, primeiro aspecto, a colaboração premiada, acabamos de destacar, é um meio de obtenção de prova, Lacórdia. Vale dizer, uma técnica especial de investigação. Então não teria nem sentido a gente retirar das mãos do delegado de polícia, que é a principal autoridade vocacionada à apuração de infrações penais, uma importante técnica de investigação. Isso me faz lembrar aquela discussão em torno da PEC 37, onde as instituições de classe do Ministério Público esbravejavam que quanto mais gente investigando, melhor. Pois bem, temos aí uma importante ferramenta de investigação, temos um importante instrumento de enfrentamento às organizações criminosas e aos atos de corrupção, que está nas mãos da polícia, que foi conferido pelo legislador às polícias, que tem essa vocação investigativa,
nunca é demais lembrar, que a instituição que exerce esse mistério investigativo, e esse é a principal função das polícias judiciárias, então as principais instituições estatais responsáveis pela investigação são as polícias investigativas, Polícia Civil, Polícia Federal. Por isso, o legislador conferiu a elas, por meio dos delegados de polícia, essa ferramenta investigativa. Então, para se valer, né, para que a gente possa relembrar o mesmo, né, a mesma frase utilizada lá atrás na discussão da PEC 37, quanto mais instrumentos investigativos, melhor. Sim. Não dá para entender por que querem retirar um instrumento investigativo das mãos da polícia. Instrumento este, Lacórdia, que é utilizado em todo o mundo e que tem previsão expressa em tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Preciso lembrar ainda que o Ministério Público é o titular da ação penal, inquestionável, mas não o é do direito de punir. O direito de punir é exercido pelo Estado juiz. O Ministério Público, quando fala nos autos de um processo criminal, fala na condição de parte. Ele emite parecer que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, mas não é do direito de punir. Esse direito de punir pertence ao Estado e é exercido pelo juiz. O MP, quando fala nos autos de um processo criminal, ele fala na condição de parte. Ele emite pareceres, visando influenciar a decisão final do juiz, visando, dizendo melhor, qualificar a decisão do juiz. Então, quem decide no processo penal é o juiz. Sim. Nenhum momento os prêmios barganhados pelo delegado de polícia afetam a titularidade da ação penal. Isso não pode ser olvidado jamais. Essa prerrogativa do delegado de polícia não ameaça, não retira do Ministério Público a titularidade da ação penal. E aí eu vou além. Tem um argumento que me parece dos mais significativos nesta discussão, que envolve exatamente a chamada colaboração unilateral ou colaboração direta. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, Lacórdia, se o investigado contribui espontaneamente, voluntariamente e independentemente de um acordo formalizado para a efetividade da justiça, se ele colabora, independentemente, friso, de qualquer acordo, para o alcance de um dos resultados previstos na lei, a jurisprudência do Supremo entende que essa colaboração unilateral, esta colaboração feita de forma direta, deve ser reconhecida pelo juiz na sentença. Isso significa que existe um direito subjetivo aos prêmios legais para o colaborador que efetivamente contribua para o alcance de um dos resultados previstos na lei. Então, a gente conclui. Ora, se o colaborador tem direito aos prêmios legais e o juiz pode concedê-los, independentemente de qualquer acordo, ou seja, às margens da segurança jurídica que o acordo formalizado confere para aquela colaboração, por que não seria admitida aquela colaboração realizada com toda a segurança jurídica de um contrato firmado entre o colaborador e uma autoridade representante do Estado, vale dizer, entre o colaborador e o delegado de polícia, e mais, homologado pelo juízo competente. Então, Lacórdia, eu poderia até me estender aqui falando muito mais sobre esta legitimidade do delegado de polícia, mas deixo apenas esse gostinho aí para todos que estão nos acompanhando
E quem quiser se aprofundar, a gente recomenda os nossos livros, não apenas a colaboração premiada como técnica de investigação, mas também o nosso Tratado de Legislação Especial Criminal. Não dá para entender, né, Sanini, essa questão dessa ADI que foi proposta pela PGR, porque essa lei foi discutida e debatida por todos os atores do sistema jurídico penal, né? Não foi uma lei que veio sem discussões e tal, e todos participaram, Defensoria, o próprio Ministério Público, né, a magistratura, delegados de polícia. Então não deu para entender essa ADI. O Supremo, ainda bem que julgou de forma acertada, né, correta com a lei mesmo, que a legitimidade do delegado, e não tem por que ter essa centralização da colaboração premiada, já que o instrumento de investigação foi aberto para todos, né, até para o próprio MP. Então, assim, centralizar um instituto de investigação para um órgão só, tendo o próprio Supremo aberto, né, a possibilidade do Ministério Público investigar. Então, realmente não tem sentido de ser essa ADI na época. E o Supremo votou improcedente de forma correta, né? Sanini, tem alguma... Exatamente, Lacórdia. Tem alguma outra consideração sobre o acordo de colaboração premiada? Algum ponto que você queira ressaltar para a investigação? Eu sei que é um instrumento que tem que pode ter bastante utilidade até para fins de materialidade, questão de autoria. Tem algum outro ponto que você queira destacar aí para... Lacórdia, eu acho que até pegando um gancho com a sua fala e com a polêmica agora em torno da colaboração do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi uma colaboração realizada diretamente com a polícia, assim como a colaboração do ex-ministro Palocci, são duas colaborações muito criticadas. Pelo que se ouve, evidentemente eu não tenho conhecimento sobre o teor da colaboração do ex-governador Cabral, mas pelo que se ouve, a sua colaboração ela seria vazia, né? No sentido de que ele não teria apresentado, tal qual como Palocci, os chamados elementos corroborativos. E nesse ponto é importante frisar, a lei ela traz dispositivos que servem de blindagem ao mau uso do Instituto. Um desses dispositivos, a gente pode indicar que é o artigo 19. O artigo 19, ele criminaliza a conduta daquele que se vale a pretexto de colaborar com a justiça, apresenta informações que sabem verídica ou imputa fatos criminosos a outrem que sabem serem verídicos. Então, temos um crime para o mau colaborador. E, além disso, a lei também exige que a colaboração não seja vazia. O colaborador ele deve corroborar, ele deve apresentar elementos externos à colaboração que possam dar subsídio, que possam ratificar, que possam qualificar tudo aquilo que ele está falando. E aí a lei é emblemática. Ninguém pode ser condenado com base exclusivamente nas declarações do colaborador. Nem a denúncia, Lacórdia, pode ser recebida com base exclusivamente nas declarações do colaborador. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando se formaliza um contrato de colaboração e esse contrato é devidamente homologado, a partir daí, ele passa a ser executado. Então, a partir da homologação, a gente ingressa numa nova fase da colaboração e o colaborador, via de regra, vai ter que ratificar tudo aquilo que ele apresentou na fase de tratativas. E se ao longo da investigação aquela colaboração não for efetiva, se o colaborador não contribuir para o alcance dos resultados que se esperava, o delegado de polícia, ao final,
ele vai se posicionar desta forma. E foi o que ocorreu com o Palocci, Lacórdia. Ao final do próprio relatório presidido pelo nosso colega da Polícia Federal, delegado de Polícia Federal, o colega titular da investigação, responsável pela investigação, foi emblemático. Olha, esta colaboração não foi eficaz. Esta é a base do Instituto. Se fecha um contrato inicialmente, depois essas informações devem ser ratificadas. Se não houve essa ratificação, a colaboração é ineficaz e aí ela se torna imprestável. O colaborador não terá acesso a quaisquer dos prêmios que foram pactuados. O acordo do acorde é rescindido, o contrato é rescindido. Então, da mesma forma que ocorreu com o Palocci, agora, na delação, na colaboração do ex-governador Sérgio Cabral, eu não tenho dúvidas que com a homologação, as polícias ou a Polícia Federal vai trabalhar na ratificação de tudo aquilo que foi informado pelo ex-governador. E se ao final essas informações não forem corroboradas, ele não conseguir comprovar se de fato a colaboração foi vazia, eu não tenho dúvida que a polícia, que o delegado responsável por esta investigação será o primeiro a destacar a ineficácia, a inefetividade da colaboração e aí, naturalmente, se posicionar pela rescisão do pacto. E aí é evidente que nós não teremos a malversação do Instituto e, eventualmente, pode até dar ensejo à responsabilização penal pelo colaborador ou ao colaborador. Sanini, eu queria fazer uma pergunta do nosso seguidor, o Gilberto Macedo, tá? Ele fez uma pergunta bem interessante. Obrigado, Gilberto. A colaboração premiada celebrada pelo colaborador e o delegado, uma vez homologada pelo juiz, tem o MP alguma ingerência no trâmite? Não. Eu sempre digo que o ideal é que os contratos de colaboração sejam realizados em parceria com delegado de polícia e membro do Ministério Público. Mas nada impede que o delegado desenvolva toda a colaboração, desde a fase de tratativas até a formalização do contrato, de forma direta, delegado de polícia e pretenso colaborador. E aí, este contrato de colaboração será apresentado ao Poder Judiciário e, neste momento, o Poder Judiciário vai abrir vistas ao promotor natural do caso, ou procurador da República, e aí sim o membro do Ministério Público vai ofertar o seu parecer. E aí, com base no parecer do Ministério Público, o juiz vai decidir se homologa ou não aquele contrato colaborativo, aquele acordo de colaboração premiada. Mas, insisto, o juiz não fica vinculado ao parecer do Ministério Público. O MP pode, inclusive, recorrer, mas o juiz pode, sim, homologar esse contrato, como ocorreu, aliás, nessas duas situações, nesses dois exemplos que eu acabei de citar, tanto no caso do Cabral, quanto no caso do ex-ministro Palocci. Eu queria mandar um abraço para o nosso colega de turma também, o Ivan, que é diretor aqui da DITESP. Ele fez uma pergunta, a pergunta dele subiu. Se ele pudesse repetir a pergunta, seria um prazer. Eu acho que eu não consegui ler, passou rápido. Então, um abraço, Ivan. Não sei se você está assistindo ainda, mas mande de novo sua pergunta aí. Foi bastante interessante, mas passou. A gente está nesse bate-papo que está bem produtivo, viu, Sanini? Parabéns aí pela sua dedicação ao tema. Eu tenho certeza aí que vai ser de grande valia, não só para quem está seguindo a live agora, mas também para todos os operadores do direito, né, que é um instituto muito importante, né, que teve muita repercussão nos últimos anos, né, no Brasil. E, na verdade, Lacorde, é bom frisar, por isso que é bacana fazer esse tipo de live, que é muito acessível. Por quê? Sim.
A verdade é que, embora a colaboração seja um instituto muito famoso, que repercuta demais, inclusive na imprensa, não é um instituto muito utilizado pelos operadores do direito. É muito comum a gente ouvir falar de colaboração premiada, a gente acompanhar a utilização deste instrumento, especialmente no âmbito da Lava Jato, no âmbito do mensalão, mas, via de regra, especialmente no interior do país, não é sempre, aliás, é pouco essa ferramenta. Então, os operadores do direito, não só delegados de polícia, mas também membros do MP, juízes, advogados, não conhecem o Instituto Lacorda. Não sabem como entabular os acordos, não sabem quais são as suas bases legais. Então, precisa-se discutir muito o tema ainda, porque a justiça brasileira não se resume ao Supremo Tribunal Federal, não se resume aos grandes casos de Lava Jato, de mensalão. Nós temos crimes que estão sujeitos aí à utilização desta técnica em todo o país. E é por isso que todos os profissionais, do delegado de polícia ao advogado, devem conhecer o Instituto, devem se aperfeiçoar para podermos cada vez mais utilizá-lo da maneira adequada e assim promover justiça. Sanini, vamos para a última pergunta do nosso querido Ivan, né, que está participando. O que se entende por diligências colaborativas? É bem pergunta do Ivan, né, Ivan? Mas muito boa pergunta, Ivan. Meu querido amigo Ivan, uma grande fonte de inspiração, uma referência para mim. O Ivan é um colega que a gente vive discutindo o direito, as ferramentas do legado. E quando a gente discute, Lacorda, a gente se qualifica e qualifica o próprio Instituto. Por isso que eu fico tão encantado com o engajamento de delegados na doutrina, porque quanto mais delegados nós tivermos discutindo os temas que são do dia a dia das polícias judiciárias, melhor a gente se torna, ou seja, mais qualificadas ficam as nossas ferramentas de trabalho. Bom, esse termo, diligências corroborativas, o Ivan, na verdade, levantou a bola para mim, né, Lacorda? Porque ele sabe que esse é um termo que a gente acabou criando e criamos muito da prática, mas, obviamente, com uma influência do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque com o pacote anticrime, esse aspecto negocial, ele é reforçado em um dos dispositivos da lei que diz claramente, com outras palavras, olha, a partir das informações trazidas pelo colaborador, a Polícia Civil Federal, elas podem instruir o acordo de colaboração. E a ideia desta instrução realizada pela polícia é exatamente reforçar todas as informações trazidas pelo colaborador. E é nesse contexto que a gente criou essa expressão, e inclusive eu uso nas minhas investigações, eu que sou adepto da colaboração premiada como técnica de investigação, eu sempre abro um subtópico lá das diligências corroborativas. Porque a partir do momento em que o investigado traz informações, por vezes, Lacorda, ele não vai conseguir trazer provas do batom na cueca. Ele não vai te trazer aí uma filmagem dele entregando dinheiro para um agente político corrupto. Mas ele pode te trazer informações que viabilizem a obtenção de outras informações exteriores àquela colaboração específica, ou seja, fontes diversas de prova, mas que vão ao encontro de tudo aquilo que ele está falando. Então, são essas as diligências corroborativas. É a polícia qualificando e contribuindo para a qualificação
daquele acordo que se quer ver homologado, porque a polícia, o MP, também tem interesse na homologação do acordo. A ideia do legislador é essa. Se é um negócio, você, colaborador, traz informações e eu daqui, no que for possível, vou realizar diligências para reforçar essas informações, para corroborar essas provas que você está fornecendo. No meu livro eu cito um exemplo abstrato de um caso de corrupção em que o colaborador investigado acaba optando por colaborar, e aí ele fala em declarações que todo dia 15 ele ia até o shopping X e entregava um envelope par para um agente político. Eles se sentavam no mesmo restaurante, tudo na mesma forma. E aí, com base nessas informações que a gente faz, a polícia pode realizar diligências corroborativas. Eu posso ter acesso aí ao sistema de monitoramento do shopping, eu posso registrar, obter as imagens desses encontros rotineiros entre o colaborador e eventual agente político, eu posso verificar o momento em que ele entrega, em todas as situações, o envelope pardo para aquele agente político. Então percebam que, embora ele não tenha apresentado provas, ele indicou informações que viabilizaram que a própria polícia produzisse uma fonte ou identificasse uma fonte de prova distinta que corrobora tudo aquilo que ele falou. Bom, Sanini, eu acho que deu para acompanhar, foi super esclarecedor. Tá bem, voltou. Foi super esclarecedor, não temos mais perguntas. Eu acho que o tema foi esgotado com uma maestria, como sempre, né? Você é uma referência hoje nacional de doutrina de polícia judiciária, isso é muito importante, tá? E você sabe que eu te apoio, eu sempre te apoiei para escrever. Eu acho que a carreira, a instituição precisa de ter doutrina, e você, com outros professores, tanto aqui de São Paulo quanto do resto do país, tem se dedicado, se debruçado em temas complexos, em temas que são importantes, né, e caros para a investigação, que é a nossa atividade fim, né? E eu só tenho a agradecer, né? Parabéns aí pela sua dedicação, pelos seus estudos, por enaltecer e engrandecer a instituição, né, policial civil, polícia judiciária em todo o país aí. Eu tenho certeza que você é um expoente e só tende a crescer. Eu acompanhei a sua carreira desde o começo, então eu sou prova viva que você se dedica mesmo, você tem esse orgulho, né? Eu falo que você é o Mr. Brightside, né, da polícia, né? Um otimista. Então é isso aí. Continua assim. Foi excelente a nossa live. Espero que os nossos seguidores aí tenham gostado. A live vai ficar salva no IGTV e no canal da DPESP no YouTube, tá? Então, quem puder transmitir essa aula, né? Hoje tivemos uma aula de colaboração premiada, para os amigos aí, para os outros colegas, é importantíssimo, né? Para ter esse cabedal, essa cultura que foi passada por você. Sanini, se quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade. Lacódia, só destacar que o prazer é todo meu, renovar aqui a minha satisfação de poder estar ao seu lado, dizer que estou saudoso de Vossa Excelência, espero que possamos nos encontrar em breve para tomar um bom vinho e, quem sabe, assistir juntos o nosso São Paulo, que esse ano, se Deus quiser, vai nos trazer outras tantas alegrias. Eu deixo um abraço a toda a equipe aí da ADPESP, equipe extremamente qualificada, que sempre nos atende muito bem, a Lorena, sobretudo, e todos aqueles que nos auxiliam aí a tentar defender as bandeiras da Polícia Judiciária, da Polícia Civil de São Paulo, da carreira de delegado de polícia. Essa é uma missão que eu certamente, Lacorda, jamais abrirei mão de
seguir, tá bom? Então, sempre precisar, conte comigo aqui e em breve a gente se encontra. Vou deixar um beijo para minha namorada que está me assistindo aí, Paulinha, um beijo. E a todo o Conselho Superior da Turma C de 2008, nossos queridos amigos de turma, um abraço a todos vocês. Queria também deixar um abraço aí aos amigos que participaram aí, né? Contei com a presença de amigos aí ilustres também. Muito obrigado e, Sanine, é sempre uma honra e um prazer estar com você. É uma aula, é sempre uma aula, né, de direito. Aí eu falo que você você sabe passar informação, você passa com clareza e eu fico feliz de ver essa evolução toda desde o começo da nossa carreira. Muito bom. Parabéns, meu amigo. Foi esclarecedor demais hoje a live. Podemos encerrar. Te amo, irmão. Agradeço por falar. Tchau, tchau.